O vento soprava sobre o acampamento de Israel, trazendo o cheiro de poeira e de expectativa. O povo de Deus estava acampado em Gilgal, ainda celebrando as vitórias que o Senhor havia lhes dado. Josué, o líder escolhido por Deus para suceder Moisés, estava em constante comunhão com o Altíssimo, guiando cada passo da nação com fé e obediência. Sua liderança era marcada por coragem, mas também por total dependência do Deus de Israel. Naquela época, a fama das vitórias de Israel se espalhava rapidamente por toda a região de Canaã. As cidades e reinos vizinhos temiam o avanço do povo liderado por Josué. Entre esses povos estava Gibeão, uma cidade importante, cujos habitantes, com astúcia, haviam feito um tratado de paz com Israel para não serem destruídos. Esse pacto, embora polêmico, foi mantido por Josué por causa do juramento feito diante do Senhor. A notícia da aliança entre Israel e Gibeão enfureceu outros reis da região. 5 reis amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, se uniram em um pacto de guerra. Eles marcharam com seus exércitos para cercar Gibeão, determinados a puni-la por ter se aliado a Israel. Era uma coalizão poderosa, um exército numeroso e bem armado, avançando como uma tempestade contra uma única cidade. Os gibeonitas, desesperados, enviaram mensageiros a Josué no acampamento de Gilgal. Eles chegaram ofegantes, suados e cobertos de pó, trazendo uma mensagem urgente. Não abandone os seus servos, suba depressa até nós, salve-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram contra nós. Josué não hesitou. Seu coração era de guerreiro, mas sua confiança estava no Deus que havia prometido entregar a terra nas mãos de Israel. Ele imediatamente reuniu todos os homens de guerra, incluindo os valentes, e marchou de Gilgal durante toda a noite. A jornada foi exaustiva, atravessando colinas, vales e terrenos íngremes, sob a luz das estrelas. Mas Josué sabia que não estavam sozinhos, e naquela longa marcha, Deus falou diretamente a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Ao amanhecer, Josué e seu exército chegaram de surpresa sobre os amorreus. O ataque foi rápido e devastador. O Senhor confundiu os inimigos diante de Israel, e eles começaram a fugir. Enquanto o povo de Deus avançava, Deus fez algo extraordinário. Enormes pedras de granizo caíram do céu sobre os exércitos inimigos. O texto bíblico registra que mais morreram pelas pedras de granizo do que pela espada dos israelitas. Mas a batalha ainda não estava completa. Muitos inimigos ainda corriam para se refugiar nas cidades fortificadas. Josué sabia que se a noite caísse, eles teriam tempo para se reorganizar. Foi então que ele fez uma das orações mais ousadas e impressionantes já registradas na Bíblia. Diante de todo o Israel, Josué falou ao Senhor e declarou: Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. As palavras de Josué ecoaram sobre o campo de batalha como um trovão. Era um pedido impossível aos olhos humanos, ordenar que os corpos celestes parassem. Mas Josué conhecia o Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas com o som de trombetas, que fez água brotar da rocha. Ele sabia que para o Senhor não havia limites. O céu, que até então estava limpo e banhado pela luz da manhã, parecia agora suspender seu curso. O sol, brilhando sobre Gibeão, permaneceu imóvel, como se obedecesse à ordem do seu Criador. A lua ficou parada sobre o vale de Aijalon, testemunha silenciosa de um milagre sem precedentes. E o tempo parecia ter sido estendido. Os soldados de Israel, revigorados pela intervenção divina, avançaram com força redobrada. O inimigo, atônito e aterrorizado, via o dia se prolongar e percebia que não teria refúgio na escuridão. Cada passo do exército de Josué era marcado por confiança,
não em sua própria força, mas no Deus que lutava por eles. Enquanto isso, os amorreus tentavam recuar, buscando as encostas e passagens estreitas para escapar, mas a mão do Senhor estava sobre eles. As pedras de granizo continuavam a cair com precisão sobrenatural, atingindo apenas os inimigos e poupando o povo de Israel. A cena era impressionante. Guerreiros derrotados, armas caindo ao chão, gritos de desespero ecoando entre os vales. Josué, no comando, não deixou que o ânimo do povo diminuísse. Sua voz firme e confiante cortava o som da batalha. O Senhor está conosco, não parem de avançar. Hora após hora, a luz permanecia. O sol não se movia para o ocaso e a lua não seguia seu curso. Era como se o próprio tempo tivesse se curvado à vontade de Deus para cumprir o propósito daquele dia. Os 5 reis, amorreus, vendo sua derrota inevitável, fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. Quando Josué soube disso, ordenou que a entrada da caverna fosse fechada com grandes pedras e guardada por soldados, para que nenhum deles escapasse até que toda a batalha fosse vencida. Israel continuou perseguindo o restante dos inimigos, aniquilando-os por completo. As planícies e colinas estavam cobertas de sinais da vitória que Deus estava entregando. E ainda, o sol permanecia no alto, como um sinal visível de que aquele era um dia único na história. O sol ainda permanecia no alto, brilhando com intensidade sobre o campo de batalha, como se o próprio céu tivesse parado para contemplar o que Deus estava fazendo naquele dia. A poeira levantada pelos passos apressados dos guerreiros de Israel formava uma neblina dourada sob a luz prolongada. O som das espadas, os gritos de guerra e o retumbar dos passos ecoavam entre os vales, mas dentro do coração de Josué havia uma certeza inabalável. Aquele não era um dia comum. Era o dia em que o Senhor mostraria a todas as nações que Ele é o único Deus verdadeiro. Com a força e coragem que o próprio Deus lhe havia concedido, Josué continuou a comandar o exército até que os últimos grupos de inimigos foram encurralados e derrotados. Muitos tentaram fugir para as cidades fortificadas, mas as portas foram fechadas antes que pudessem entrar. Outros, feridos e exaustos, caíram no caminho. O campo estava repleto de sinais de vitória, escudos e lanças abandonados, estandartes inimigos caídos ao chão e guerreiros israelitas erguendo as mãos em agradecimento ao Senhor. Quando a notícia chegou de que os 5 reis amorreus haviam sido encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá, Josué imediatamente tomou a decisão estratégica de garantir que não escapassem. Ordenou que grandes pedras fossem colocadas na entrada da caverna e que homens fortes ficassem de guarda ali para impedir qualquer tentativa de fuga. Não era hora de distrações. A batalha ainda exigia atenção total até que cada inimigo fosse vencido. Com o sol ainda fixo no céu, os israelitas terminaram de perseguir os últimos remanescentes dos exércitos adversários. Foi uma vitória completa. Então, Josué ordenou que a entrada da caverna fosse aberta e que os reis fossem trazidos à sua presença. Um a um, eles saíram para a luz com o semblante abatido, os ombros caídos e a certeza de que estavam diante do juízo de Deus. Aqueles homens, que horas antes marchavam com orgulho e confiança humana, agora estavam humilhados e impotentes diante do povo do Senhor. Josué convocou todos os líderes de Israel para se aproximarem. Com voz forte e firme, ele declarou: aproximem-se e ponham os pés sobre o pescoço destes reis. Os líderes obedeceram. E então, Josué falou de modo que todos pudessem ouvir: não tenham medo e não se desanimem. Sejam fortes e corajosos, porque é assim que o Senhor fará a todos os inimigos contra os quais vocês lutarem. Era mais do que um ato de vitória militar. Era uma lição eterna sobre a fidelidade de Deus e a segurança que vem em confiar nele. Logo depois,
Josué ordenou que os reis fossem executados. Seus corpos foram pendurados em árvores até o final daquele dia, como sinal para todo o povo e para as nações vizinhas. Quando o sol finalmente começou a se mover novamente, caminhando para o ocaso, Josué mandou que fossem retirados e colocados de volta na caverna onde se esconderam. A entrada foi novamente fechada com pedras enormes, e assim permaneceria como memorial daquele grande dia. A notícia se espalhou rapidamente por toda a terra de Canaã. Povos e reis distantes ouviram falar de como o Deus de Israel não apenas deu vitória ao seu povo, mas controlou o próprio curso do tempo para que a batalha fosse vencida. Como diz o registro sagrado, nunca houve dia semelhante, nem antes nem depois dele, em que o Senhor tenha atendido assim à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué 10:14. Naquela noite, quando finalmente o acampamento se aquietou, a cena era de um povo exausto, mas profundamente grato. Homens sentados ao redor das fogueiras, limpando suas armas, comentando sobre o que haviam visto, ainda tentando compreender a grandiosidade do que acontecera. O céu estava pintado com as cores do entardecer, mas para todos ali, aquele pôr do sol tinha um significado único. Marcava o fim do dia em que Deus parou o sol e a lua para cumprir seu propósito. Josué, sozinho por um momento, olhou para o horizonte e ergueu uma oração silenciosa. Ele sabia que não havia glória para si mesmo naquela vitória. Toda a honra pertencia ao Senhor. E enquanto a brisa da noite passava pelo acampamento, uma certeza encheu seu coração. Quando o povo confia plenamente no Deus vivo, nem o tempo, nem as forças da natureza, nem os exércitos mais poderosos podem impedir a vitória. Assim, a história de Josué e o sol que parou permaneceu gravada para sempre na memória de Israel e ecoa até hoje como prova incontestável de que para Deus não há impossível.